Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. E essa semana eu quero convidar você a falarmos de um tema importante, a oração. Todos nós sabemos que devemos orar, mas nem sempre oramos como devíamos, né? A nossa vida de oração nem sempre é conforme deveríamos fazer. E por isso, eu quero convidar você a avaliarmos a nossa vida de oração com base em alguém que é modelo para nós, que não precisava orar, mas orou para nos deixar um exemplo vivo de que a oração faz diferença na vida do crente, que é a vida de oração do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para fazermos essa avaliação, eu quero convidar você a observarmos o livro de Lucas, porque me parece que Lucas é um dos que mais se esforçou para apresentar essa vida de oração de Jesus. O livro de Mateus registra também alguns momentos de oração de Jesus. Capítulo 14, capítulo 19, capítulo 26, fala de momentos de oração de Jesus. Marcos também registra as mesmas situações e ele inclui também que Jesus se levantava de madrugada para orar em lugar deserto. Marcos, capítulo 1, verso 35. Mas Lucas, por sua vez, ele relata inúmeras situações em que Jesus orou. Parece que há um esforço de Lucas em mostrar essa vida de oração de Jesus. No capítulo 3, ele fala que Jesus orou ao ser batizado. Capítulo 5, ele diz que Jesus procurava lugares desertos para orar. Capítulo 6, ele diz que Jesus orou para a escolha dos discípulos. Capítulo 9, ele diz que Jesus pergunta quem ele era aos discípulos, somente depois de ter orado. No capítulo 9 ainda, fala que Jesus orou no Monte da Transfiguração. Capítulo 11, ele vai dizer que Jesus orou antes de ensinar a oração dominical aos apóstolos. Olha só. O capítulo 21, ele diz que Jesus orava frequentemente no Monte das Oliveiras. Capítulo 22, ele diz que Jesus orou por Pedro. Capítulo 22, no verso 44, relata a oração de Jesus no Getsêmani. Capítulo 22, o verso 34, diz que Jesus orou quando estava na cruz também, né? E então, assim, Lucas apresenta várias parábolas de Jesus sobre oração. Capítulo 11, capítulo 18, capítulo 21. Então, me parece que Lucas, de fato, estava se esforçando para mostrar a intensa vida de oração de Jesus. E logo de cara, ali no capítulo de número 3, Lucas vai falar sobre uma oração de Jesus. No capítulo 3, os versos 21 e 22. Olha só. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aí nós podemos aqui observar algumas lições que Lucas talvez queira nos dar ao relatar esse texto. Porque somente Lucas é quem vai registrar isso dos evangelhos. Dos 3 evangelhos, só Lucas destaca que Jesus orou em seu batismo. E então, Lucas nos mostra aqui, avaliando esse texto, que a oração de Jesus, em primeiro lugar, ela desencadeou 3 acontecimentos sobrenaturais naquele momento. Olha só o que diz aí. Estando ele a orar, primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu. Terceiro, a voz de Deus reconhecendo e dizendo que Jesus é o Filho amado. Olha que coisa interessante, né? Lucas vai mostrar isso. A segunda lição que nós aprendemos e podemos observar nesse texto é que estes 3 eventos sobrenaturais que acontecem foram resposta do Deus Pai ao Deus Filho, a oração do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas também quer nos mostrar que nós precisamos orar, devemos orar, porque o nosso Deus espera a nossa oração.
Ele ouve as nossas orações, Ele responde às nossas orações. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos clamar a Deus, precisamos ter uma vida de oração. Uma outra ideia que nós podemos perceber é que, olha só, Jesus orou no começo do seu ministério, mas Jesus também termina o seu ministério orando lá no Calvário, lá na cruz. A oração, ela permeia a vida e o ministério terreno de Jesus. Não era algo que ele fazia de vez em quando, não é algo que ele fazia quando estava cansado ou quando estava aflito. Jesus vivia em oração. E eu creio que seja importante para nós também pensar nisso. Precisamos orar mais. Eu não sei como está a sua vida de oração, eu sei da minha, e ela está muito aquém do que eu deveria orar. Precisamos viver melhor a nossa vida de oração. A oração, ela é uma grande oportunidade para nós. Uma pessoa, ela pode não se tornar filho de Deus apenas orando, mas a pessoa que já se tornou filho de Deus experimenta o que é viver como filho através da sua vida de oração. Onde não há oração, não há também a convicção de ser filho, nem a alegria que vem do Espírito com essa convicção de ser filho. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Precisamos estar aos pés do nosso Deus, orando, derramando as nossas petições. Precisamos clamar a Deus. A oração é o canal de conversa entre o crente e Deus. Quando a oração é negligenciada, nós nos tornamos vulneráveis e tendenciosos à prática e busca de paz interior em coisas que estão totalmente distantes do nosso Deus. Já existe gente hoje em dia substituindo a prática de oração pela yoga. Tem crente fazendo isso. Tem crente substituindo a prática da oração por meditação, por hipnotismo. E isso é a confirmação da perca total do senso de direção que Deus oferece a cada um de nós. A nossa vida de oração precisa ser parecida com a vida de oração de Jesus. Ele nos deixou um exemplo. Precisamos orar. Jesus iniciou seu ministério terreno orando, e ele terminou também o seu ministério terreno orando. Vamos orar mais? Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, dê um dia de paz na presença do Senhor, e que ao terminar de ouvir esta mensagem, você reserve aí alguns minutinhos para orar, se derramar na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.